E ontem, dia 20 de setembro de 2023, foram definidos os novos valores para a taxa Selic. Ela saiu de 13,25% para 12,75%, uma queda de 0,5%. Mas você sabe de fato o que é a taxa Selic? Por que ela tem esse nome? Como o Banco Central faz para aumentar ou diminuir ela? E quais as implicações disso na economia? Se você já sabe, fica aqui, talvez você aprenda mais alguma coisa. E se você não sabe, vem comigo. A Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. E é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central, tanto para controlar a inflação quanto a atividade econômica. E a maioria das pessoas acha que o Banco Central simplesmente escolhe uma taxa Selic que ele quer e meio que decide isso na canetada. Pega um documento lá e, a partir de agora a taxa Selic é de 12,75%. E pronto, essa é a taxa Selic agora. E na verdade tem uma operação bem mais complexa por trás disso, que eu vou simplificar agora para você. A Selic, na verdade, é controlada com base na compra e na venda de títulos públicos, que é o que a gente chama de operação de mercado aberto. Também é bastante conhecido em inglês como operação de open market. E essas operações de compra e venda, elas são feitas dentro de um sistema virtual. Esse sistema se chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Agora pega as primeiras ou segundas letras dessas palavras, junta tudo e forma uma sigla. Selic. O nome da taxa faz referência ao sistema utilizado para compra e venda de títulos públicos, porque é por meio disso que ela é definida. Tá, beleza, mas como que funciona isso, né? Como que os títulos públicos definem a taxa Selic? Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o que é título público, né? Algumas explicações que eu vou fazer aqui, eu já dei resumidamente lá no meu vídeo falando sobre o que é e quais as funções do Banco Central. Então acho que é bem legal você assistir aquele vídeo também como complemento a esse. Eu vou deixar aqui no card. Mas enfim, às vezes o governo quer fazer alguns investimentos, gastar em alguns setores, mas ele não tem recurso, porque já está tudo comprometido e ele não pode aumentar ainda mais a tributação, por exemplo. Então os países passaram a desenvolver um método muito parecido com o que acontece com as empresas dentro do mercado de capitais. O governo pega um documento, um papel, um título e vende esse título para as pessoas. E aí ele diz o seguinte: olha, daqui 1 ano, 2 anos, eu compro esse título de volta de você por um valor maior do que você comprou de mim. E aí você tem um lucrinho em cima disso. Isso é importante para o governo conseguir financiar diversos investimentos e projetos que ele tem. Beleza, aí vamos entrar numa situação hipotética de que o governo te vende um título de R$100. E aí ele te promete que daqui 1 ano ele te compra esse título de volta por R$110. Então você vai ter R$10 de lucro aí. Se você pegar o quanto você investiu, que foi R$100, e olhar o teu lucro de R$10, na prática é a mesma coisa que você emprestar o teu dinheiro para o governo a uma taxa de juros de 10% ao ano. Pois bem, só que aí tem uma questão. O valor que o governo vai te pagar daqui 1 ano, ele é fixo. O governo diz, olha, eu vou te pagar 110 no fim do ano e é isso. Mas o valor que você vai comprar esse título no mercado, ele não é fixo em R$100. Ele vai depender de uma regra básica e acho que a mais importante da economia, que é a lei da oferta e da demanda. Quanto mais títulos públicos tem na economia, menos escasso ele é e meio que menos as pessoas vão precisar dele, porque todo mundo já tem e está sobrando, então o preço dele tende a descer. E o contrário também ocorre. Então quanto menos títulos públicos tem no mercado, mais escasso ele se torna e aí as pessoas ficam dispostas a pagar mais caro nele para ter, porque está difícil de encontrar. Então imagina aquela situação hipotética lá que eu te falei, que você pagou R$100 no título e o governo se comprometeu a devolver 110 para você no fim do ano. Só que aí teve algumas operações ali que os títulos públicos acabaram ficando meio escassos. Aí o teu amigo estava procurando e só conseguiu encontrar pelo valor de R$105 e não mais R$100 igual você pagou. Só que no fim do ano ele só vai ganhar 110. Aí ele fala, tá tudo bem, eu ainda tenho R$5 de lucro. Beleza, só que agora ele está investindo R$105 para ter R$5 de lucro. Na prática, é como se ele estivesse emprestando R$105 para o governo e estivesse cobrando um juros de apenas 4,76%, diferente de você que cobrou um juros de 10%. Então, quanto maior o preço do título público, menor é a taxa de juros cobrada. E o inverso, quanto menor o preço do título público, maior é a taxa de juros cobrada, porque o valor no final é sempre fixo. Aí entra o Banco Central nessa história. Como ele tem muitos recursos,
ele consegue mexer significativamente na oferta de títulos da economia. Então ele consegue comprar muitos títulos e ficar com esses títulos guardados para ele, de uma forma que os títulos disponíveis no mercado fiquem escassos. Aí o preço dele sobe e a taxa de juros desce. Ao mesmo tempo, ele também pode pegar aquele estoque gigantesco que ele tem de títulos e vender tudo para as instituições financeiras, vão ficar disponíveis no mercado, menos escassos, o preço vai descer e a taxa de juros sobe. E é assim que o Banco Central define a taxa Selic. Então, a cada 45 dias é feita uma reunião dentro do Banco Central, composta pelo Comitê de Política Econômica, o Copom. Fazem parte do Copom 8 diretores, mais o presidente do Banco Central. E ali eles vão discutir diversas questões, principalmente de macroeconomia, economia internacional, como é que está o cenário no exterior, como é que está a inflação, como é que está a atividade econômica, quais são as projeções futuras. Até El Niño e Laninha eles observam para saber as questões de safra, chuva, esse tipo de coisa. Aí tem todos os técnicos do Banco Central altamente capacitados, com diversos modelos econométricos e matemáticos, softwares, um monte de coisa, que vão auxiliar ali com o ferramental técnico, e aí eles ficam 2 dias inteiros discutindo a respeito disso e utilizando os modelos para definir se eles vão subir, descer ou manter a taxa Selic. E aí, definida ali a taxa de juros necessária para geralmente controlar a inflação e tal, ou movimentar um pouco a atividade econômica sem ter uma crise inflacionária, o Banco Central começa a vender ou a comprar títulos públicos para atingir essa meta que ele especificou. Então está bem longe de ser uma canetada e também está bem longe de ser uma política arbitrária, de tipo assim, eu acho que tem que ser isso aqui e pronto. Tem muita discussão técnica e política dentro disso. Tá, beleza, taxa Selic, entendi, títulos públicos, mas por que isso afeta os juros que o banco me cobra quando ele me empresta dinheiro? Ou, sei lá, os juros que eu vou pagar por fazer uma compra de uma geladeira ou de um carro a prazo, parcelado? Então, pense que você é uma instituição financeira, você tem muito dinheiro e está disposto a emprestar ele. Aí você olha para um lado e tem o governo querendo o seu dinheiro emprestado. E ele te oferece como juros, como pagamento, a taxa Selic. E o governo, via de regra, é um cara confiável, que você pode emprestar o seu dinheiro para ele, que você sabe que normalmente ele vai te pagar. É muito ruim para um governo dar calote, decretar moratória. Isso quase nunca acontece, só em situações muito extremas. Aí você olha para o outro lado e tem o seu Zé, que quer abrir uma mercearia, mas não tem dinheiro e daí ele precisa pegar emprestado também. Mas você não conhece muito o seu Zé, não sabe se ele costuma ser caloteiro ou se paga as coisas em dia. Você também não sabe se o projeto do seu Zé é muito bom, não sabe se ele toca bem os empreendimentos que ele começa, não sabe se vai dar certo ou não. Então o risco de emprestar o dinheiro para o seu Zé é infinitamente maior. Então se você for emprestar o dinheiro para o seu Zé, você não vai cobrar a mesma coisa dele, os juros, que você vai cobrar do governo, porque do governo você tem certeza que ele vai pagar. Você quer um prêmio de risco por estar emprestando esse dinheiro para o seu Zé. Então você vai cobrar um valor muito mais alto do que a Selic, que é a remuneração que o governo está disposto a te dar. Então sempre que a Selic aumenta, se torna mais vantajoso para as instituições financeiras emprestarem dinheiro para o governo e não para as pessoas ou para as empresas. E aí, para se tornar vantajoso das instituições financeiras emprestarem dinheiro para o mercado privado no geral, eles vão ter que subir ainda mais a taxa de juros que eles estão acostumados a cobrar para essas pessoas. E aí, lógico que tem gente que deixa de estar disposto a tomar um empréstimo. Se juros está muito alto, eu não vou pegar. Ou eu não vou comprar essa geladeira agora porque para parcelar em 20 vezes vai ficar o dobro do preço. E aí você acaba diminuindo a atividade econômica. As pessoas param de consumir, de empreender, de investir. Mas, ao mesmo tempo, como a atividade econômica diminui, a inflação também diminui, porque os preços não vão continuar subindo. Então, se o seu intuito é diminuir uma inflação que está subindo, o aumento da taxa de juros é válido. Mas eu não vou entrar aqui em juízo de valor sobre aumentar ou diminuir a taxa de juros, só estou explicando como é que funciona o mecanismo. E aí, se você tem a curiosidade de entender qual é o argumento do governo para aumentar ou diminuir a taxa de juros, para saber, por exemplo, se ele está querendo diminuir a inflação ou se ele está querendo aumentar a atividade econômica, uma semana depois da definição da taxa de juros que o Copom estabelece ali, eles lançam a ata da reunião deles ali, aquela reunião de 2 dias que eu falei. E ali você pode ver basicamente tudo o que foi discutido e quais são os argumentos utilizados para a ação que eles tomaram, seja de aumento ou de diminuição da Selic.
Essa ata não é tão simples de ler, principalmente para não economistas, mas ela é extremamente importante para a gente saber por que as ações estão sendo tomadas. E aí eu tenho uma proposta para vocês. Todas as vezes que tiver reunião do Copom, a cada 45 dias, e for lançada essa ata, eu vou pegar ela, ler inteira, esmiuçar as coisas mais importantes, simplificar bem e fazer um vídeo explicando o que o Banco Central e o Copom quiseram dizer e quais foram os argumentos deles para a ação que eles tomaram. Para que você, que não é economista, mas tem interesse em saber quais são as argumentações, pelo motivo que for, consiga ter uma noção disso. Então eu vou tentar traduzir a ata do Copom para uma linguagem simples, didática, sem economês, vou tentar facilitar a tua vida. E, inclusive, se você ainda não sabe, toda semana eu também estou postando o resumo do relatório Focus lá na minha página do Instagram, @economiaeciência. Entra lá e dá uma conferida. Também, por favor, não se esquece de dar um like aqui, se inscrever no canal, isso me ajuda demais, demais. E compartilha esse vídeo com os teus amigos aí que eventualmente gostem desse tipo de discussão. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais.